Seria interessante examinar esse assunto em termos do que não é senso de humor. A falta de humor parece provir da atitude de considerar algo como fato real. As coisas são muito rígidas e terrivelmente autênticas, mortalmente sérias. Para usar uma analogia, as coisas são como um cadáver ambulante. Ele vive em sofrimento, tem uma constante expressão de dor em sua face. Viveu um fato concreto, a realidade. Está mortalmente sério, a ponto de parecer um cadáver ambulante. A rigidez desse cadáver vivo expressa o oposto do senso de humor. É como se alguém estivesse em pé, atrás de você, empunhando uma espada afiada. Se você não estiver meditando convenientemente, sentado, imóvel e ereto, esse alguém estará atrás de você pronto para lhe agredir. Ou então, se você não estiver lidando com a vida de maneira adequada, honesta, direta, alguém estará pronto para lhe golpear. Esse alguém é a sua própria consciência observando, constrangendo desnecessariamente. O que quer que seja feito estará sendo constantemente vigiado e censurado. Na realidade, não é o grande irmão que vigia, é o grande eu. Outro aspecto meu me está observando, pelas minhas costas, na iminência de golpear-me, pronto para apontar o menor erro. Não existe alegria nesse enfoque. Não há nenhum senso de humor. Esse tipo de seriedade relaciona-se também com o problema do materialismo espiritual. Uma vez que faço parte de determinada linhagem de meditadores ligados a uma igreja e a sua organização, e por causa do meu compromisso religioso, preciso ser um bom menino ou uma boa menina, uma pessoa honesta, bondosa, frequentadora da igreja. Preciso acomodar-me aos padrões da igreja, suas regras e regulamentos. Se eu não cumprir minhas obrigações, serei condenado, destruído. A ameaça da solenidade e da morte. A morte no sentido de eliminar qualquer processo criativo novo. Essa atitude traz a sensação de limitação, de rigidez. Não há espaço algum para mudança em relação a isso. Então pode-se perguntar, e as grandes tradições religiosas, os ensinamentos? Falam de disciplina, regras e regulamentos. Como conciliar essas coisas com a noção do senso de humor? Muito bem, examinaremos convenientemente a questão. Os regulamentos, a disciplina, a prática da moral baseiam-se de fato em uma atitude puramente julgadora do bom em oposição ao mal. Os grandes ensinamentos espirituais realmente advogam que nós lutemos contra o mal por estarmos no lado da luz, no lado da paz? Estão nos recomendando que combatamos esse outro lado indesejável, o lado mau e o lado negro? Eis uma grande pergunta. Se há sabedoria nos ensinamentos sagrados, não deveria haver nenhuma regra. Enquanto uma pessoa estiver envolvida em uma guerra, tentando defender ou atacar, sua ação não será sagrada. Essa é uma situação mundana, dualista, de campo de batalha. Ninguém esperaria que os grandes ensinamentos fossem tão simplórios assim, buscando o bom e lutando contra o mal. Esse seria o enfoque de um filme de faroeste de Hollywood. Antes mesmo do fim, já se sabe sem sombra de dúvida que os mocinhos não serão mortos e que os vilões não serão poupados. Esse enfoque é claramente simplório, mas é justamente esse tipo de situação que estamos criando em termos de luta espiritual, realização espiritual. Não estou dizendo que o senso de humor deva ser loucamente descontrolado. Estou me referindo a enxergar algo além de guerra, luta, dualidade. Se encararmos o caminho da espiritualidade como um grande campo de batalha, então somos fracos e débeis. Nosso processo nesse caminho dependerá da extensão territorial que tivermos conquistado, da superação de nossos erros e dos erros alheios, de quanta negatividade tivermos eliminado.
A escuridão que você tiver eliminado estará relacionada a quanta luz você será capaz de produzir. Tudo isso é muito pouco. Dificilmente poderia ser chamado de liberação, liberdade, mukti ou nirvana. Você teria alcançado a liberação derrotando outra coisa. Seria algo puramente relativo. Não quero fazer do senso de humor algo solene. Temo que outras pessoas venham a fazer isso. Porém, com a finalidade de realmente compreender a rigidez, representada pelo cadáver, não se pode evitar o perigo de transformar o senso de humor em uma coisa séria. Senso de humor significa ver os dois polos de uma situação como eles são, do ponto de vista espacial. Há coisas boas e más, e é possível enxergá-las com uma visão panorâmica, como se fossem vistas de cima. Então você começa a perceber que aquelas criaturinhas no chão que se matam entre si, ou que estão fazendo amor, ou que estão apenas sendo criaturinhas, são muito insignificantes, porque se elas começam a dar muita importância à sua guerra ou ao seu ato de amor, o aspecto irônico da sua gritaria passa a ser visto. Se tentamos intensamente construir algo formidável, realmente significativo, poderoso, estou verdadeiramente procurando alguma coisa, estou realmente tentando combater meus erros, ou sinceramente tentando ser bom. Essa tentativa perde a seriedade e se transforma em um tigre de papel. É extremamente irônico. O senso de humor parece provir de uma alegria que tudo penetra, uma alegria que tem espaço para expandir-se em uma situação completamente aberta, uma vez que não está empenhada na batalha entre isto e aquilo. A alegria se desenvolve nessa condição de ver ou sentir panoramicamente todo o terreno aberto. Essa condição aberta não tem sinal de limitação ou de solenidade forçada. Se você tenta, com afinco, tratar a vida como um negócio sério, se você tenta impor-lhe formalidade como se tudo fosse excessivamente importante, a coisa fica engraçada. Por que tanta importância? Uma pessoa pode tentar meditar em uma postura 100% ou 200% correta. Grande coisa. Cômico. Ou, por outro lado, uma pessoa pode tentar desenvolver o senso de humor, buscando sempre rir das coisas, achar graça em cada ponto, em cada canto. Isso por si mesmo é um jogo muito sério, o que é igualmente engraçado. Se você cria uma tensão física a ponto de ficar cerrando os dentes, mordendo a língua, de repente, algo lhe fará cócegas, porque você terá ido longe demais. É absurdo demais chegar a esses extremos. Essa tensão máxima torna-se automaticamente humor. Conta-se a história tibetana de certo monge que renunciou à sua vida sansárica e confusa e decidiu ir viver em uma caverna, a fim de meditar o tempo todo. Antes disso, andara pensando continuamente sobre a dor e o sofrimento. Chamava-se Gonagpa de Langru, o cara preta de Langru, porque nunca sorria e via tudo na vida em função da dor. Permaneceu em retiro por muitos anos, muito circunspecto e corretíssimo, até que um dia, olhando para o sacrário, viu que alguém lhe deixara de presente uma grande turquesa. Enquanto contemplava a pedra, viu um camundongo entrar sorrateiramente e tentar arrastá-la. Como não conseguia fazê-lo, o camundongo voltou para o seu buraco e chamou outro camundongo. Ambos tentaram arrastar a turquesa, mas ainda assim não conseguiram. Por isso, puseram-se a guinchar juntos e chamaram mais 8 camundongos, que vieram e finalmente conseguiram levar a turquesa para o buraco deles. Então, pela primeira vez, Gnopagna de Langru começou a rir e sorrir. E essa foi sua estreia na abertura, um súbito lampejo de iluminação. Nessas circunstâncias, o senso de humor não é apenas uma questão de contar piadas, ou fazer trocadilhos, ou tentar ser deliberadamente engraçado. Envolve a visão da ironia básica da justaposição de extremos,
de modo que a pessoa não é surpreendida levando os extremos a sério, e nem faz seriamente seu jogo de esperança e medo. Eis a razão por que a experiência do caminho espiritual é tão importante, e porque a prática da meditação é a mais insignificante experiência de todas. É insignificante porque você não lhe faz nenhum julgamento de valor. Assim, uma vez mergulhado nessa insignificante situação de abertura sem envolvimento com avaliações, você começa a ver todos os jogos que se desenrolam à sua volta. Imagine que alguém está tentando ser severo e espiritualmente solene. Buscando ser uma boa pessoa, poderá levar a sério a ofensa que a outra pessoa venha a lhe dirigir e querer brigar. Se você trabalha de acordo com a insignificância básica daquilo que é, começa a ver o humor desse tipo de atitude solene, das pessoas que dão tamanha importância às coisas. Pergunta: a maioria dos argumentos que tenho ouvido em favor de se fazer o que é bom e correto diz: primeiro, acumule méritos. Seja bom. Se afaste do mal. Posteriormente, será mais fácil renunciar às boas fixações. O que lhe parece esse enfoque? Resposta: se olhamos para isso do ponto de vista do senso de humor, a ideia de renunciar parece demasiado literal e ingênua. Se você estiver tentando ser bom e desistir de tudo, isso ironicamente não será desistir de coisa alguma, mas envolver-se com mais coisas. Aí está a parte engraçada da história. Alguém pode imaginar estar apto a abandonar a carga pesada que vem carregando, mas a ausência da carga, a desistência, é mais pesada, centenas de vezes mais pesada do que a pessoa deixou para trás. É fácil abrir mão de alguma coisa, mas o efeito colateral dessa renúncia poderá consistir em uma virtude demasiado pesada. Toda vez que encontrar com alguém, você estará pensando ou de fato dizendo: abre mão disto e daquilo. O abrir mão faz-se cada vez mais pesado, como se você estivesse carregando um grande saco de germes nas costas. Finalmente, o que carrega pode transformar-se em um grande fungo, que passará a crescer cada vez mais depressa. E chega um ponto em que a pessoa se torna completamente insustentável, por haver renunciado a tantas coisas. A propósito, se tratarmos a prática da meditação como um assunto sério, como uma coisa de importância, ela acabará tornando-se embaraçosa e pesada, esmagadora. Não seremos nem sequer capazes de pensar nela. Seria o mesmo que uma pessoa que tivesse feito uma refeição extremamente pesada e estivesse a ponto de passar mal começasse a pensar: queria estar com fome, pelo menos seria uma sensação mais leve. Mas agora tenho toda essa comida na barriga e estou quase vomitando. Antes eu não tivesse comido. Não se pode tomar a espiritualidade tão seriamente. Isso seria autodestrutivo, o oposto do verdadeiro significado da renúncia. Pergunta: uma pessoa iluminada superou. Então, um senso de tragédia? Resposta: não é preciso ser necessariamente iluminado para pôr de lado a tragédia. Se você estiver envolvido com a intensidade de situações que progride para um clímax, com a intensidade da tragédia, poderá começar a ver também o humor dessas situações. É como na música. Se você ouve desenvolver-se o crescendo e de repente a música para, ouvirá o silêncio como parte da música. Não se trata de nenhuma experiência extraordinária. É muito comum, muito mundana. Foi por isso que a qualifiquei como uma das mais insignificantes experiências de todas, porque não agregamos juízo de valor a ela. A experiência quase nem está lá. Evidentemente, se empregássemos a tendência distorsiva básica do ego, poderíamos continuar dizendo que, porque a experiência quase nem está lá, porque é tão insignificante, consequentemente, é uma das mais valiosas e extraordinárias de todas as experiências.
mas isso seria apenas um modo conceitual de tentar provar que aquilo em que estamos envolvidos é muito importante. Pois não é muito importante. Pergunta: o senso de humor está de algum modo relacionado com a experiência da iluminação instantânea Satori? Resposta: certamente. Há até a história de uma pessoa que morreu dando risada. Era um simples aldeão. Ele perguntou ao mestre qual era a cor de Amitabha, a qual tradicional e iconograficamente é o vermelho. O aldeão acabou se enganando e supôs que o mestre havia dito que a cor de Amitabha era a cor das cinzas do fogo. E isso influenciou em toda a sua prática de meditação, pois quando praticava visualizando Amitabha, visualizava-o na cor cinza. E assim, o homem chegou ao fim da vida. Prostrado em seu leito de morte e querendo certificar-se, perguntou ao outro mestre qual era a cor de Amitabha. O mestre respondeu-lhe que a cor de Amitabha era o vermelho, e o homem caiu na gargalhada. Eu pensava que a cor dele fosse cinza, e agora o senhor me diz que é o vermelho. Caiu na gargalhada e morreu rindo. Trata-se, portanto, de uma questão de superar alguma espécie de seriedade. Há muitas histórias de pessoas que foram realmente capazes de ver o estado desperto caindo na gargalhada, vendo o contraste, a ironia das situações antagônicas. Por exemplo, havia um eremita cujo devoto morava em uma cidade distante, a vários quilômetros. Esse protetor o sustentava fornecendo alimentos e os demais meios para viver. Na maior parte das vezes, o homem mandava a esposa, a filha ou o filho levarem os suprimentos ao eremita. Certo dia, porém, ouviu dizer que seu benfeitor viria vê-lo pessoalmente. O eremita pensou: preciso impressioná-lo, preciso limpar e polir os objetos do santuário, deixá-lo bem limpo e o meu quarto bem arrumado. Então limpou e arrumou tudo, até que o santuário adquiriu uma aparência ótima, com tigelas de água e lamparinas cintilantes. Quando terminou, sentou-se e ficou admirando o aposento, olhando à sua volta. Tudo parecia muito bem arrumado, de certo modo irreal, e ele percebeu que seu santuário também parecia irreal. De repente, para sua surpresa, compreendeu que estava sendo hipócrita. Dirigiu-se então à cozinha e, pegando punhados de cinzas, atirou-as sobre o santuário, até que o aposento tornou-se uma completa confusão. Ao chegar, seu protetor mostrou-se sumamente impressionado com o estado do aposento, por não estar arrumado. O eremita não se conteve e, começando a rir, disse: tentei me arrumar e arrumar o meu quarto, mas depois pensei que eu talvez devesse mostrá-lo desse jeito. Então os dois, protetor e eremita, desataram a rir, e aquele foi um grande momento de despertar para os dois. Pergunta: em cada palestra, você descreve uma situação aparentemente inescapável, em que nos vemos todos presos, em que já estamos enredados. Eu me pergunto se alguma vez você quis dar a entender que existe uma saída. Resposta: veja bem, o caso é que, se ficarmos falando de uma saída o tempo todo, estaremos lidando com uma fantasia, o sonho da fuga, da salvação, da iluminação. Precisamos ser práticos. Precisamos examinar o que está aqui e agora, a nossa mente neurótica. Depois que estivermos completamente familiarizados com os aspectos negativos do nosso estado de ser, saberemos automaticamente onde está a saída. Mas se ficarmos falando sobre a beleza e a alegria que será a realização do nosso objetivo, acabaremos nos tornando extremamente ingênuos e românticos, e essa postura passará a ser um obstáculo. É preciso ser prático. É como visitar o médico quando se está doente, para que o médico possa lhe tratar. Primeiro, é preciso que ele saiba o que há de errado com você. Não se trata de saber o que poderia estar certo. Isso não tem importância. Se você contar ao médico o que há de errado com você, então terá uma saída para a doença.
Foi por isso que o Buda ensinou-nos sobre as 4 nobres verdades. Seu primeiro ensinamento. A pessoa precisa começar com a compreensão da dor, dukkha, o sofrimento. A seguir, tendo compreendido o dukkha, a pessoa segue para a compreensão da origem do sofrimento, do caminho que conduz para fora do sofrimento e da libertação. O Buda não começou ensinando sobre a beleza da experiência da iluminação. Pergunta: seguindo os padrões usuais de avaliação e julgamento, passo a pensar que os erros e obstáculos que você descreveu nas últimas palestras são, de certo modo, mais avançados do que os descritos nas palestras anteriores. Está certo isso? Resposta: é verdade. Mesmo depois de alguém ter entrado no caminho, como no caso dos Bodhisattvas, uma vez que tenha começado a despertar, pode manifestar uma tendência a analisar seu próprio estado desperto. Isso envolve olhar para si mesmo, analisando e avaliando, até que ocorra um brusco impacto que é denominado de samadhi semelhante ao vajra. Esse é o último samadhi da meditação. A realização da iluminação é chamada de semelhante ao vajra, porque não tolera nenhuma tolice, apenas atravessa todas as nossas maquinações. Na história da vida do Buda, ouvimos falar nas tentações infinitamente sutis de Mara. A primeira é o medo da destruição física. A última é a sedução das filhas de Mara. Essa sedução, a sedução do materialismo espiritual, é extremamente poderosa, por ser a sedução do pensar que eu alcancei alguma coisa. Se julgamos ter alcançado alguma coisa, ter conseguido, fomos então seduzidos pelas filhas de Mara, a sedução do materialismo espiritual.